O ponto de virada, quando você para de se culpar e começa a perceber que não é drama, é abuso emocional. Você não acorda um dia dizendo, pronto, hoje eu entrei em um relacionamento abusivo. Na vida real, o ponto de virada é silencioso. Ele começa com uma frase simples: eu não sei mais o que está acontecendo comigo. Hoje, no episódio 8 de O Ponto de Virada, eu não vou começar falando do outro. Eu vou começar falando de você, do que está acontecendo dentro de você, quando uma relação começa a passar da linha do saudável para o território do abuso emocional. Ao longo deste episódio, você vai se fazer uma pergunta clara: o que eu vivo é só um relacionamento difícil ou isso já é abuso? E no fim, você não vai sair com um rótulo pronto. Você vai sair com algo mais poderoso: critérios, sinais, mapas internos, coisas que ninguém te explicou e que o seu corpo está tentando gritar há muito tempo. Respira fundo, porque talvez você vá se reconhecer demais em algumas cenas. Bloco 1. Cena guia. Eu não era assim. Imagina que você está vendo um documentário. A câmera abre num apartamento simples, fim de tarde, cozinha em meia luz. A pia está com louça, o celular em cima da mesa, a TV ligada em algum programa qualquer. Cena 1. Ana antes da relação. Voz do narrador. Você, The Architect. Antes dele, Ana se descrevia com uma frase: eu sou exagerada, mas eu gosto de sentir a vida. Ela era a amiga que arrastava todo mundo para sair, que fazia piada no meio da crise, que mandava áudio rindo de si mesma. Corte rápido para memórias visuais. Ana dançando com amigas numa festa, ela se arrumando para sair, escolhendo roupa do jeito que gosta, sem consultar ninguém. Ela recusando uma mensagem de um contatinho que não respeita limites, apagando e rindo. Voz do narrador. Ela não confundia a atenção com amor, não aceitava pouco e, principalmente, sabia se olhar no espelho e reconhecer quem era. Cena 2. Alguns meses depois. Agora, mesma cozinha, meses depois. Ana está parada, olhando para o celular. A louça é a mesma, mas o clima é outro, pesado, silencioso, como se o ar tivesse engrossado. No celular, uma notificação. Você tá estranha hoje. Ela respira fundo, começa a digitar. Estranha como? Ela apaga. Digita de novo. Desculpa, acho que tô cansada. Ela também apaga. Fica só olhando para a tela, como se qualquer palavra pudesse ser usada contra ela. Voz do narrador. A diferença não está nas mensagens dele. Está no que acontece com ela antes de responder. Ela não escolhe mais o que sente. Ela calcula o que vai causar menos problema. Diálogo 1. A primeira microfissura. Flashback de uma cena aparentemente pequena, meses antes. Eles estão voltando de um encontro, clima bom. Ele: você é muito intensa, sabia? É, eu sempre fui. Por quê? Ele, rindo: nada, só, às vezes é demais, mas eu gosto de você assim. Ela ri, leva como elogio, mas a palavra demais fica ecoando. Alguns dias depois, em outro contexto. Ana: fiquei meio chateada com aquele comentário ontem. Ele: tá vendo? É disso que eu tô falando. Você leva tudo pro pessoal. Era só uma brincadeira. Você precisa aprender a relaxar. Ela pensa: talvez eu seja intensa demais mesmo. Voz do narrador. É assim que a história começa. Não com um tapa, mas com uma risada que desautoriza o que você sentiu. Cena Cris. O espelho do banheiro. Volta pro presente. Ana caminha até o banheiro depois de mais uma conversa truncada. Fecha a porta, acende a luz forte. Ela se olha no espelho. O rosto está cansado, olheiras, marcas de choro recente. Ela fala baixinho, como se estivesse com vergonha de ouvir a própria voz. Eu não era assim. O silêncio responde. Ela tenta se convencer. Todo relacionamento tem fase difícil, é normal. Ele tem razão, eu que dramatizo. Se eu fosse melhor, isso não estaria acontecendo. Voz do narrador. Quando uma pessoa boa começa a acreditar que ela é o problema de tudo, é porque alguém, em algum lugar, está se beneficiando dessa culpa. Expansão do bloco 2. A confusão inicial. Histórias e diálogos. Agora a câmera entra na cabeça dela. A confusão inicial não é um conceito, é uma sequência de cenas pequenas que juntas viram labirinto. Microcena A, depois da piada inofensiva.
Eles estão com amigos. Alguém faz uma brincadeira sobre ex. Ana, brincando. Se eu fosse contar dos meus ex, a gente ficava até amanhã. Todo mundo ri. Ele também ri, mas anota. Mais tarde, sozinhos no carro. Ele, frio. Interessante saber que você tem tantos ex assim. Ana, rindo, achando que é brincadeira. Amor, eu tava só entrando na onda. Ele, engraçado. Sempre que aparece um assunto sério, você diz que tava só brincando. Às vezes eu me pergunto se você leva alguma coisa a sério. Silêncio. Ela sente um nó na garganta. Na cabeça dela. Exagerei. Falei demais. Voz do narrador. Percebe? A cena começa com leveza e termina com julgamento. Não existe conversa sobre o que você sentiu quando eu falei X. Existe só veredito. Você é leviana. Você não é séria. Microcena B. A promessa quebrada e a inversão. Ele promete. Depois de amanhã eu passo aí. Quero te ver, tô com saudade. Ela organiza a rotina, recusa um convite com amigas, compra a comida favorita dele. No dia combinado, mensagem. Ele. Vou ficar devendo hoje, surgiram os compromissos. Ela responde. Ana. Poxa, fiquei o dia todo esperando. Ele demora. Quando responde, ele. Você precisa entender que o meu mundo não gira em torno de você. Ela sente que levou um soco por mensagem. Ana. Não falei isso, só disse que tinha saudade. Ele. Mas a maneira como você fala parece cobrança. Eu não gosto de gente carente. Agora ela está com 2 problemas. Ele quebrou a promessa, ela virou a carente. Voz do narrador. Abuso emocional elegante é isso. Quem é ferido sai pedindo desculpa por ter sentido dor. Microcena C. Conversa com amiga. Ana desabafa com uma amiga no áudio. Sei lá, às vezes acho que tô ficando louca. Uma hora ele é incrível, super carinhoso, diz que quer futuro comigo. No outro dia, parece que tudo que eu faço irrita. E eu fico pensando se sou eu que não sei amar alguém direito. A amiga responde como muitas respondem. Amiga. Todo mundo é meio doido em relacionamento. Homem é assim mesmo, uma hora gruda, outra some. Pelo menos ele não te trai, né? Ana engole. Pensa. Então deve ser normal. Voz do narrador. Quando o mundo ao redor também está acostumado com abuso, as testemunhas viram platéia e o palco continua. Microcena D. O corpo falando antes da mente. Uma noite, antes de uma conversa que ela sabe que vai dar problema, o corpo de Ana reage. Estômago embrulha, mão fica suada. Ela passa meia hora ensaiando a frase certa para não disparar ele. Ela pensa, se eu escolher bem as palavras, talvez hoje não tenha briga. Isso é o corpo tentando sobreviver. Chamam de ansiedade, sim, mas na prática é um sistema nervoso que aprendeu que certos assuntos significam perigo. Voz do narrador. Quando o seu corpo entra em modo luta-fuga só de imaginar uma conversa legítima, é porque em algum lugar alguém está te ensinando que ter necessidades é errado. Microcena E. A primeira vez que ela pensa, será que é abuso? Um dia, rolando o feed, ela vê um vídeo qualquer, 5 sinais de gaslighting. Ela clica sem muita expectativa. Conforme o vídeo avança, um por um, ela vai marcando mentalmente. Distorcer fatos para parecer que a culpa é sempre sua. Visto. Dizer que você interpreta demais tudo. Visto. Fazer você duvidar da própria memória. Visto. No terceiro sinal, ela pausa o vídeo. A garganta fecha. Ela cochicha, como se alguém pudesse ouvir. Isso é o que eu vivo. E imediatamente depois vem a contravoz. Mas também tudo hoje em dia é abuso, né? Vai ver eu que tô entrando na onda da internet. Essa dúvida já é o ponto de virada tentando nascer. É o momento em que a narrativa externa, ele é maravilhoso, só difícil, entra em choque com a experiência interna. Eu estou adoecendo. Pequeno diálogo interno, o júri dividido. Na mente de Ana, 2 vozes começam a debater. Voz 1. Ele é abusivo. Voz 2. Ele teve uma infância difícil, você sabe. Voz 1. Ele te faz se sentir culpada até quando você só sente saudade. Voz 2. Mas ele paga contas, te ajuda em várias coisas, ninguém é perfeito. Voz 1. Você tem medo de falar de certos assuntos com ele. Voz 2. É só respeito, você também não é fácil. O ponto de virada é quando a primeira voz para de pedir autorização para existir. Quando em vez de, será que eu tô exagerando, vira. Mesmo que eu exagere às vezes, isso aqui me machuca. E isso importa. Blindagem para segurança e responsabilidade. Enquanto você narra essas cenas, é importante reforçar que o episódio não substitui diagnóstico profissional. Não mandar ninguém terminar agora, mas estimular a busca de ajuda. Relembrar que conflitos existem em qualquer relação e que são os padrões e o impacto contínuo que definem abuso.
Bloco 3. Microcena. A discussão que não termina. Pega essa cena. Você manda uma mensagem simples. Chega às 20 horas. A resposta vem seca. Você sabe que eu não gosto que fique cobrando horário. Você não cobrou. Você perguntou. Mas de repente, sente culpa. Então responde. Desculpa, foi mal. É que eu tava com saudade. Em vez de acolher, vem outra invertida. Saudade? Se tivesse saudade de verdade, não teria feito aquilo ontem. Aquilo pode ser qualquer coisa. Pode ser uma opinião, uma saída com amigos, uma necessidade legítima que você colocou. No fim da conversa, o estranho é: você é quem pediu desculpas. Você é quem está inseguro. Você é quem vai dormir com a sensação de que não sei se relacionar. Esse é um micro-gaslighting cotidiano. Pequeno, desprezível se visto isolado. Mas repetido, ele cria um script interno. Eu sempre erro. Eu sempre exagero. Acho que o problema sou eu. Essa frase é o hino nacional de quem está começando a viver abuso emocional. E não é porque você é fraco. Muitas vezes é porque você foi treinada desde cedo a normalizar desrespeito. Talvez você tenha crescido ouvindo: não é para tanto, engole o choro, você faz tempestade em copo d'água. Então, lá na vida adulta, quando alguém te trata com desdém, com silêncio punitivo, com sarcasmo constante, a mente puxa a gaveta antiga. De novo eu, exagerando. O abusador moderno sabe disso, às vezes conscientemente, às vezes só por padrão aprendido. E ele usa 3 ferramentas poderosas. Generalização. Você traz um fato específico. Ele responde com: você sempre faz drama, você é impossível. Inversão de culpa. Você fala da atitude dele, ele fala do seu tom, da sua reação, da sua falta de maturidade. Comparação silenciosa. Ele lembra de ex que eram tranquilas, amigos que não reclamam tanto. Você passa a competir com fantasmas. Se depois das conversas importantes você se sente acusada e não ouvida, é um sinal de alerta. Bloco 5. Diferença entre relação difícil e abuso. Nem todo conflito é abuso. Isso é importante. Relacionamentos saudáveis também têm dia ruim, tom atravessado, conversa que precisa de pausa. A diferença não está na existência de conflito, mas em como ele é tratado. Em uma relação difícil, porém saudável, os dois conseguem reconhecer exageros. Existe pedido de desculpas genuíno de ambos os lados. Há mudança de comportamento ao longo do tempo. Você consegue se sentir seguro, segura para trazer assuntos delicados. Em uma relação abusiva, o conflito vira ferramenta de controle. Só um lado se desculpa, quase sempre você. O comportamento do outro se repete, mesmo depois de conversas sérias. Você começa a sentir medo, não necessariamente físico, mas medo de perder amor, apoio, estabilidade, se disser o que pensa. O ponto de virada começa quando você percebe que está constantemente adaptando quem você é para não ativar o outro. Bloco 6. Teste 1. Mapa de antes e depois. Feche o olho por alguns segundos. Pensa em quem você era antes dessa relação. Pensa em 3 coisas: como você se vestia, com quem você andava, o que você achava inaceitável. Agora compara com hoje. Você mudou o jeito de se vestir com medo de críticas ou ataques? Você se afastou de pessoas importantes por pedidos explícitos ou indiretos do outro? Coisas que antes seriam inaceitáveis, agora são normais porque ninguém é perfeito? Se a resposta é sim em vários pontos, não é só evolução. Pode ser que você tenha sido moldada para caber em um espaço menor. E quando uma pessoa precisa se encolher demais para caber, quase sempre existe abuso. Bloco 7. Teste 2. Depois das conversas importantes. Lembra das últimas 3 conversas sérias que vocês tiveram. Pergunta simples: como você se sentiu depois de cada uma delas? Opções mais comuns em relações saudáveis: cansada, mas aliviada; triste, mas com sensação de que foram honestos; preocupada, porém com algum plano de mudança. Opções comuns em relações abusivas: confusa, sem saber exatamente o que aconteceu; culpada, mesmo não conseguindo apontar um erro concreto; pequena, com autoestima mais baixa do que antes da conversa. Se você entra na conversa com um problema e sai acreditando que o problema é você, isso não é comunicação, é manipulação. Bloco 8. Gaslighting disfarçado de maturidade. Gaslighting não é só quando alguém diz: isso nunca aconteceu. É também quando a pessoa dá nomes bonitos para o seu sofrimento. Exemplos: você precisa aprender a lidar com críticas, quando na verdade é humilhação. Você é muito intensa, relacionamento maduro é mais frio mesmo. Se você tivesse vivido o que eu vivi, entenderia o meu jeito. Aqui,
O abusador coloca um verniz de maturidade sobre comportamentos que te ferem. A mensagem subliminar é: se você fosse mais evoluída, isso não te machucaria. E aí você começa a buscar terapia, livros, cursos, não para se cuidar, mas para merecer o mínimo de respeito. Terapia é ferramenta de liberdade, não de merecimento de migalha. Se você busca ajuda só para ser menos incômoda para alguém que te diminui, algo está invertido. Bloco 9. Trauma Bond. Quando o abuso vira vício. Trauma Bond não é só amar demais. É quando o relacionamento vira um cassino afetivo. Você apanha emocionalmente, mas volta porque de vez em quando vem um jackpot de carinho. Vou te entregar várias cenas que você pode usar como blocos de episódio ou cortes. Cena 1. O sumiço e o "eu tô aqui, meu amor". É sexta-noite. Ana passa o dia inteiro sem resposta. Mensagens entregues, mas sem visualização. Ela envia: "Tá tudo bem?" Nada. Horas depois, de madrugada, 02:37. O celular vibra. Ele: "Tô num dia horrível. Só precisava ficar na minha." Ela está cansada, preocupada, com o peito apertado. Respira aliviada. Pelo menos não morreu, não sumiu para sempre. No dia seguinte, 16 horas, outra mensagem. Ele: "Eu amo você. Quando eu fico mal, me fecho. Mas você é a única pessoa que eu quero por perto." O cérebro dela registra isso como dor intensa, sumiço, medo, ansiedade. Recompensa intensa, declaração de amor, exclusividade. Essa alternância é exatamente a receita de um vício. Cena 2. A briga cruel e o pedido de perdão de filme. Eles discutem. No calor, ele diz frases que atravessam o osso. Ele: "Ninguém te aguenta por muito tempo." Ele: "Por isso você saiu de tantos relacionamentos. Se eu for embora, você sabe que não arruma alguém como eu." Ana chora, tenta argumentar, depois silencia. Dormem mal, afastados. 2 dias depois, ele aparece com flores, voz baixa, olhar supostamente arrependido. Ele: "Eu passei do limite. Eu sou um lixo. Você é a melhor pessoa que já passou na minha vida. Eu não mereço você." Ele chora, pede perdão, conta histórias da infância difícil, diz que tem medo de perder. Na cabeça dela, nasce uma narrativa poderosa. Ele é agressivo porque é ferido. Se eu tiver paciência, eu salvo. Isso é o trauma bond, vínculo. Ela se sente responsável pela cura do algoz. Cena 3. O presente depois do limite cruzado. Ele passa dos limites, grita em público, humilha na frente de amigos ou família. No dia seguinte, aparece com presente caro, surpresa romântica, viagem de última hora, sexo extremamente intenso cheio de desculpas e declarações. Diálogo: "Eu sei que eu te machuquei, mas olha isso aqui. Eu tô tentando. Eu nunca fiz isso por ninguém. É porque você é especial." O cérebro associa. Maior dor, maior prova de amor depois. Consequência: quanto mais ele testa o limite, mais ela espera recompensas grandes na sequência. É igual a uma máquina caça-níquel. Muitas rodadas de perda. Um prêmio enorme que faz você esquecer o prejuízo. Cena 4. A amiga que não entende por que ela não vai embora. Ana desabafa. Ana: "Ontem ele jogou na minha cara coisas que eu contei chorando em confidência. Disse que ninguém ia acreditar em mim se eu falasse alguma coisa. Eu sei que isso é errado. Eu sei. Mas quando ele tá bem, é como se eu tivesse encontrado minha alma gêmea." A amiga pergunta: "Então por que você não termina?" Ana responde com uma frase clássica de trauma bond: "Porque eu conheço o lado bom dele. Ele só precisa de ajuda. Se eu abandonar agora, parece que tô jogando ele no lixo." Aqui, o vínculo não é apenas romântico. É moral. Ela acredita que é a única capaz de salvá-lo. Cena 5. O dia em que ela tenta sair. Ela cria coragem e fala: "Eu não era mais isso. A gente se machuca demais. Eu tô me perdendo." Reação 1. Pânico controlado. "Você vai me abandonar igual todo mundo." Reação 2. Ataque. "Sabia.
No fundo, você nunca me amou de verdade. Reação 3. Sedução final. Me dá só mais uma chance. Eu mudo. Vamos começar do zero. Ninguém te conhece como eu. Você não vai encontrar essa conexão em lugar nenhum. Ela está, biologicamente, em abstinência da droga emocional. Terminar não é só perder alguém. É perder a esperança de que um dia ele se torne tudo o que prometeu. Os picos de euforia afetiva que o corpo aprendeu a esperar. Por isso muitas pessoas voltam. Não porque são fracas, mas porque estão viciadas no ciclo. Cena 6. Trauma bond familiar. Não é só em namoro. Um pai que alterna dias de agressão verbal com dias de presentes, passeios ou elogios extremos. Diálogo. Você é um inútil. Nunca vai ser nada. Dias depois, sem pedir desculpa. Você é o melhor filho do mundo. Vamos sair só nós dois hoje. A criança cresce acreditando que amor sempre vem com medo. A mesma pessoa que fere é a única que alivia. Na vida adulta, essa criança procura parceiros que reproduzem o mesmo padrão. É como se o corpo dissesse: é isso que eu reconheço como amor. Dor mais alívio vindo da mesma fonte. Cena 7. O trauma bond com o silêncio. Silent treatment. Ele não grita. Ele some emocionalmente. Depois de uma conversa em que ela coloca limites, ele passa dias sem olhar no rosto, respondendo monossiábico, sem toque, sem carinho, sem mensagem. É a versão emocional de tirar oxigênio. O corpo dela entra em desespero. Insônia, falta de apetite ou fome compulsiva, obsessão, checar celular, reler conversas, buscar onde foi que eu errei. Quando ele finalmente volta, com uma atitude mínima de normalidade, nada grandioso. E aí, vamos pedir algo para comer. O cérebro dela registra como uma recompensa gigantesca. Ela sente alívio e gratidão por não estar mais sendo ignorada. Esse alívio vira viciante. Ela passa a temer qualquer atitude que possa acionar o modo silêncio. Cena 8. Quando a vítima começa a fazer o trabalho do abusador. Em um trauma bond, chega um ponto em que o abusador nem precisa mais punir. A própria vítima se pune. Exemplo. Ana recebe convite para sair com amigos. Ela pensa: se eu for, ele vai ficar estranho. Vai dizer que eu não priorizo a relação. Depois vai ficar frio comigo. Melhor nem ir. Ela já aprendeu a antecipar a dor, então se auto-aprisiona para evitar o próximo ciclo. Resultado? Ele mantém controle, mesmo sem fazer nada. Ela vai se isolando de qualquer fonte externa de validação e realidade. Isso aprofunda o vínculo traumático. Agora, quase toda a vida emocional dela gira em torno desse eixo dor-alívio. Cena 9. A loja em que nada é suficiente. Imagine uma metáfora. Ana entra todos os dias em uma loja chamada Aprovação. Em alguns dias, o dono da loja enche de mimos. Diz que ela é a única que entende ele. Fala que nunca teve conexão igual. Posta foto com legenda Minha Paz. Em outros dias, a trata como cliente inconveniente. Fala que ela cobra demais. Diz que qualquer uma faria o que ela faz. Dá a entender que tem fila na porta. O cérebro aprende que essa loja é a única que vende um produto essencial, validação. E como qualquer vício, o preço sobe. Ela tolera coisas que antes jamais aceitaria. Paga com autoestima, saúde mental, às vezes até com integridade física. Trauma bond é isso. Você sabe que a loja te faz mal, mas a única ideia que vem é: eu não posso perder esse lugar. Eu só preciso que ele volte a ser como era no começo. Cena 10. O dia em que o corpo desliga. Colapso. Depois de meses ou anos nesse ciclo, o sistema nervoso entra em colapso. Ana começa a ter crises de choro aparentemente sem motivo, sentir taquicardia só de ouvir o toque de mensagem, ter lapsos de memória recentes, esquecendo tarefas simples. Ela vai ao médico, recebe diagnósticos possíveis: ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Tudo isso pode ser real, mas muitas vezes ninguém pergunta a pergunta central: em que tipo de relação você está metida ou há tanto tempo? Não é só a mente que está presa em trauma bond, é o corpo inteiro, operando há meses em modo sobrevivência. O primeiro racho no trauma bond. O trauma bond começa a rachar quando, em vez de pensar, ele é assim,
Mas quando é bom é perfeito, a pessoa começa a pensar. Quando é bom, ainda é perigoso, porque é esse bom que me prende para o próximo ciclo de dor. Cena. Depois de mais uma reconciliação intensa, cheia de promessas, Ana deita ao lado dele. Ele dorme rápido, relaxado, tranquilo. Ela olha para o teto e pensa: eu conheço esse roteiro. Isso aqui não é o fim do problema. É o intervalo entre os próximos episódios. Esse pensamento é a semente de liberdade. Não é suficiente para sair, mas é suficiente para parar de romantizar o pico de prazer. Cena 12. Como o trauma bond se desfaz. Trauma bond não se rompe só com força de vontade. Ele se desfaz em camadas. Exposição do padrão. Ver sua história escrita, desenhada, contada por alguém de fora. Ouvir relatos idênticos de outras pessoas. Reforço externo. Ter gente dizendo: isso não é normal, isso te faz mal. Ter profissionais validando que você não enlouqueceu. Retirada gradual da droga. Menos contato. Menos disponibilidade imediata. Recusa de recaídas disfarçadas de grandes gestos. Nova fonte de dopamina saudável. Retomar projetos, amizades, corpo, espiritualidade. Criar outros lugares onde o cérebro possa experimentar prazer sem violência embutida. Cena final. Ana está no mesmo banheiro da primeira cena. Olha no espelho, mas desta vez diz em voz alta: eu ainda sinto falta, ainda dói. Mas agora eu sei o que é isso. Não é amor, é abstinência. E pela primeira vez, em muito tempo, a palavra liberdade parece mais forte que a palavra voltar. Bloco 10, teste 3. Se eu contar para alguém, vão dizer o quê? Versão estendida. Imagina que, por um dia, você tivesse acesso a um recurso que quase ninguém tem. Uma câmera invisível filmando tudo o que acontece entre você e essa pessoa. Não é só quando está ruim, é tudo. As mensagens que você manda e apaga. O jeito como você se cala quando sente que vai dar problema. As pequenas piadas públicas que te deixam sem graça. As noites de silêncio. As reconciliações de cinema depois das cenas mais pesadas. Agora imagina que ao final de 30 dias, alguém pega esse material bruto e edita em um documentário de 1 hora. Como é estar dentro dessa relação por um mês inteiro? Você senta numa sala escura de cinema. A luz apaga. Só você e essa tela. Primeira pergunta do teste. Se esse filme fosse sobre uma personagem qualquer, e não sobre você, que nome você daria para o que está vendo? Relacionamento difícil? Fase complicada? Ou abuso emocional? Essa é a versão mais honesta do teste, porque, quando não é com a gente enxerga com muito mais clareza. Cena A, mostrando o filme para um amigo muito honesto. Agora, adiciona uma pessoa. Aquela amiga ou amigo que não passa pano, que já te falou verdades duras, mas que você sabe que te ama. Vocês assistem juntos. O filme é um compilado de cenas que você conhece bem. Você rindo de algo e a outra pessoa olhando com desprezo. Você tentando explicar como se sente e a conversa virando aula sobre como você é sensível demais. Você pedindo algo simples, presença, respeito, clareza, e a reação sendo silêncio, raiva ou ironia. Você chorando sozinho no banheiro depois que a porta fecha. Luz acende. Seu amigo fica em silêncio alguns segundos. Você espera. Pergunta: se fosse você nesse filme, o que você me diria? É raro um amigo honesto responder: isso é normal, continue assim. Na maioria das vezes, o amigo que te vê de fora diria algo como: se eu vivesse isso, eu estaria destruída. Não é assim que alguém que te ama deveria reagir todos os dias. Você não percebeu, mas essa pessoa mexe com a sua cabeça o tempo todo. Esse é o impacto de tirar a história da sua cabeça e colocá-la em tela. Cena B, mostrando o filme para um terapeuta neutro. Agora, o mesmo filme é assistido por alguém que não te deve lealdade, um terapeuta que não é amigo do casal, não conhece ninguém. Ele não está ali para proteger o seu ego, nem o do outro. Está ali para observar padrões. Enquanto assiste, ele pausa algumas cenas e faz anotações. Aqui, a pessoa A tenta expressar uma necessidade e é ridicularizada pela pessoa B. Aqui, a pessoa B quebra um acordo e, quando confrontada, inverte a culpa. Aqui, a reação de medo da pessoa A está desproporcional ao nível da conversa, sinal de histórico de punição. No final, em vez de rótulos mágicos, ele pode dizer algo como: existe um padrão de desvalorização recorrente.
Vejo indícios fortes de gaslighting e controle emocional. Essa relação está afetando gravemente a autoimagem dessa pessoa. Você não precisa de um diagnóstico de manual para saber que isso não é seguro. Você precisa reconhecer que se um profissional, vendo de fora, consegue mapear tanta violência sutil, não é coisa da sua cabeça. Cena C. Você mesma, 10 anos no futuro. Agora tira todo mundo da sala. Fica só você, mais 10 anos mais velho. Imagina que essa versão futura de você já passou por tudo. Talvez tenha saído, talvez tenha ficado mais um tempo, talvez tenha encontrado outro tipo de amor, talvez esteja em terapia há anos. Essa versão futura senta ao seu lado, assiste o documentário e no final te olha com os olhos cheios de experiência. Você pergunta, se eu continuar exatamente assim pelos próximos 10 anos, quem eu vou me tornar? Essa versão não está preocupada em agradar o outro, ela está preocupada em salvar você. Ela talvez responda, você vai desaparecer de você mesma. Vai começar a acreditar que merece pouco. Vai ensinar para os seus filhos que amor é isso. Ou pode dizer, você já sabe que dói. O que ainda está te prendendo é medo e vício, não amor. Essa conversa imaginária é uma ferramenta poderosa. Ela tira você do curto prazo, medo de ficar sozinha, medo da ruptura, e te joga para o longo prazo, quem você quer ser daqui a 10 anos. Teste escrito, versão prática. Para transformar esse bloco em algo prático, você pode propor o seguinte exercício ao público. Pegue um papel ou notas do celular. Escreva 5 cenas dos últimos 3 meses em que você saiu de uma interação se sentindo pequeno, culpada sem entender porquê, confusa sobre o que realmente aconteceu. Para cada cena, responda: o que eu pedi eu expressei. O que a outra pessoa respondeu. Quem saiu pedindo desculpas. Como meu corpo ficou depois. Sono, apetite, ansiedade. Agora imagine que essa lista é de uma pessoa desconhecida, enviada para você em um fórum anônimo. Que conselho honesto você daria para essa pessoa? Essa distância fictícia ajuda a enxergar o que o vínculo emocional não deixa. O critério de ouro do bloco 10. Se aquilo que você tolera hoje faria você gritar de indignação se fosse com a sua melhor amiga, então você já sabe a resposta. Não é só difícil, é injusto e possivelmente abusivo. Bloco 11. Mas ele não é tão ruim assim. Essa frase é mais uma camada de defesa, porque se você admitir que é abuso, vai ter que encarar decisões difíceis, então sua mente tenta negociar. Ele é ótimo quando quer. Ela tem um coração bom, só é explosiva. Se resolver o problema do trabalho, dinheiro, família, tudo melhora. Sim, pessoas abusivas podem ter qualidades. Isso é óbvio. Se não tivessem, você nem teria se apaixonado. Mas aqui entra um princípio duro. Qualidade não anula padrão abusivo. Uma pessoa pode ser excelente profissional, encantadora em público, generosa em alguns contextos, e ainda assim ser destrutiva com você no privado. O ponto de virada é quando você para de avaliar a relação pelo potencial e começa a avaliar pelos fatos repetidos. Bloco 12. O primeiro passo: dar nome ao problema. Até aqui você talvez tenha percebido algo. O ponto de virada não é terminar, é nomear. É um momento em que você tira o véu das frases vagas, a gente se desentende muito, e começa a dizer: eu tenho medo de falar certas coisas. Eu sou constantemente culpada por tudo. Eu saio das conversas me sentindo louco. Dar nome é assustador, porque parece que se você disser abuso, não tem volta. Mas pela psicologia, o que adoece mais é justamente não ter nome. Sem nome você não busca o tipo certo de ajuda, não percebe a gravidade, não se autoriza a se proteger. Com um nome, algo muda dentro. Ok, isso não é só coisa da minha cabeça. Existe um padrão aqui. Bloco 13. Cuidados, quando não é abuso. Aqui eu preciso ser responsável. Nem toda dor é causada por um abusador. Às vezes, 2 pessoas feridas apenas não sabem se relacionar. Alguns sinais de que talvez seja uma relação difícil, mas não abusiva. Os 2 aceitam feedback e mudam comportamentos concretos ao longo do tempo. Não há humilhação, xingamento, ridicularização deliberada. Não há controle sobre redes, dinheiro, amizades, roupa. Você consegue manter hobbies, carreira, outras relações importantes. Muitas relações que hoje são fortes passaram por fases muito difíceis, com terapia de casal, terapia individual, aprendizado. A diferença é, quando você aponta um problema, a outra pessoa se torna aliada na solução, não advogada da própria inocência. Se ao trazer dor você encontra humildade, talvez ainda exista muito material para trabalhar. Se ao trazer dor você encontra ataque, inversão, deboche e gelo, a história é outra.
Bloco 14. O ponto de não retorno interno. Na psicologia de relacionamentos, muita gente fala em ponto de não retorno como um momento em que acabou para sempre. Eu quero te propor outro tipo de ponto de não retorno, o interno. É quando algo dentro de você acorda e diz: mesmo que eu fique aqui mais um tempo, eu nunca mais vou acreditar que isso é normal. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Você pode ainda levar meses para tomar uma decisão, tentar terapia, ter recaídas emocionais, mas dentro de você, uma parte não volta para o estado de cegueira. Esse episódio é para acender essa parte. Bloco 15. O que fazer depois que você percebe? Perceber é só o começo. Depois disso, alguns caminhos se abrem. Buscar ajuda externa, terapia individual com alguém que entenda de abuso emocional e trauma, grupos de apoio, comunidades seguras, testar limites claros, dizer não, falar não aceito mais esse tipo de comentário, observar a reação do outro quando você começa a se proteger. Padrão comum: quando você fortalece fronteiras, o comportamento abusivo piora por um tempo. É o desespero do sistema tentando voltar ao controle. Plano de segurança. Em casos com risco físico ou grave, planejar saída com apoio, não impulsivamente. Salvar documentos, ter rede de suporte, pensar em independência financeira. Reconstrução interna. Reaproximar de pessoas saudáveis, retomar hobbies, corpo, sono, alimentação. Reaprender a acreditar na própria percepção. Bloco 16. Exercício final do episódio. Quando o episódio terminar, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Pegue papel e caneta e responda, sem filtro. 3 momentos nos últimos 6 meses em que você pensou: eu não sei mais o que está acontecendo comigo. Em cada momento escreva: o que você sentiu no corpo, o que a outra pessoa fez ou disse, como a conversa terminou. Ao lado marque: eu me senti ouvido ou acusada. Eu saí me sentindo maior ou menor. Esse papel não é para jogar na cara de ninguém. É para você olhar, de longe, e perguntar com honestidade brutal: se fosse minha melhor amiga vivendo isso, eu chamaria de quê? Bloco 17. Encerramento. Gancho para a série. Se em algum momento deste episódio você sentiu: parece que ele está descrevendo minha vida, não é porque eu sei quem você é. É porque esses padrões se repetem em milhares de histórias pelo mundo. O abuso emocional moderno é sofisticado, silencioso e, principalmente, negável. Por isso, o ponto de virada não é uma cena dramática de filme. É um sussurro interno que diz: chega. No próximo episódio, nós vamos entrar dentro do tribunal interno, aquele lugar na sua mente onde 87% das pessoas vivem se condenando injustamente, mesmo depois de sofrer abuso. Até lá, se uma parte de você está dizendo: isso aqui é sobre mim, escuta. Não é fraqueza, é o primeiro movimento de liberdade.